Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Polícia Federal marcou para a semana que vem o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a investigação das joias das Arábias. Na tecnologia, especialistas e donos de empresas de tecnologia fazem uma carta aberta para pedir a pausa dos estudos sobre a inteligência artificial. E no noticiário internacional, o Papa Francisco foi internado após ser diagnosticado com uma infecção respiratória. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Eu começo esse episódio atualizando você sobre o caso das joias das Arábias. E no capítulo de hoje, a Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira, dia 5, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela investigação das joias de 16 milhões e meio de reais que foram trazidas ilegalmente da Arábia Saudita para o Brasil e que foram destinadas ao ex-presidente. As joias ficaram retidas na Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e após serem retidas, o governo Bolsonaro fez uma série de investidas para tentar reavê-las, sendo a última delas via o próprio gabinete presidencial. Além de Bolsonaro, outros alvos do processo, como o ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, tiveram um depoimento marcado para a mesma hora e local do ex-presidente em Brasília. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi chamado para depor porque ele enviou um documento ao então chefe da Receita Federal pedindo a liberação das joias apreendidas com uma comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no aeroporto de Guarulhos. O documento foi enviado no dia 28 de dezembro de 2022, a 3 dias do final do mandato de Bolsonaro como presidente. Ele deixou o país e foi para os Estados Unidos. Inclusive, Bolsonaro chega ao Brasil amanhã e um dos maiores temores da equipe dele era que ele fosse levado para a PF para depor assim que aterrissasse no Brasil, mas isso só vai acontecer de fato mesmo na semana que vem. Também foi chamado para depor e dar esclarecimentos à PF o coronel Marcelo da Costa Câmara, que atuava no gabinete presidencial de Bolsonaro e continua como assessor do ex-presidente. Esse coronel é o responsável pelo acervo privado do ex-presidente, local para onde foram destinadas as joias recebidas. E houve só essa informação curiosa que, de uma forma ou de outra, tem a ver com essa história das joias no aspecto do rigor da Receita Federal durante a fiscalização de bagagens de qualquer pessoa do país. E a história é a seguinte: a Receita Federal apreendeu 19 vestidos, 5 bolsas e uma jaqueta de luxo do estilista libanês Elie Saab. Só para te situar, esse estilista ele é conhecido internacionalmente e tem uma carreira de mais de 40 anos e foi o primeiro árabe a integrar o seleto grupo de alta costura da França. Ele ainda é famoso por assinar peças usadas por celebridades como Beyoncé, Angelina Jolie, Halle Berry, Sandra Bullock, Taylor Swift e até Kate Middleton. Bom, esses itens aí foram retidos ontem por falta de declaração, mas foram liberados hoje após o pagamento de R$ 317.526 em impostos. Os produtos, que são do ateliê do artista, foram estimados em $82 mil. E essas peças foram expostas hoje em um mega evento de divulgação de um empreendimento imobiliário no Morumbi, assinado por esse estilista. Ontem, o estilista saiu de Paris, na França, e desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E o advogado de Elie Saab no Brasil, Fernando José da Costa, explicou que não caberia a taxação desses produtos, porque nenhum item ficaria no país, sendo usados apenas como decoração no evento. Mas a defesa do estilista esclareceu para nossa reportagem que faltou um documento necessário por desconhecimento da legislação brasileira.
Esses produtos, eles não ingressaram no Brasil com a finalidade de aqui ficar. É semelhante o que acontece nas nossas feiras internacionais de produtos. Exemplificando, feira do automóvel, feira de moto. Eles desconheciam a exigência da legislação. Não era nenhum pagamento de imposto, era uma declaração de admissão temporária desse produto estrangeiro. Então, por desconhecer essa necessidade que a legislação brasileira aqui exige, eles não fizeram a declaração. Ainda de acordo com o advogado Fernando José da Costa, ele sabe, o estilista e a equipe ficaram surpresos com essa apreensão dos itens de luxo, situação que nunca ocorreu em outros países. Agora, o advogado do estilista vai entrar com pedido de restituição do valor pago em impostos após o encerramento da exposição. Agora eu vou levar você lá para o Judiciário em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal está discutindo, em uma série de audiências públicas, a responsabilidade das plataformas sobre conteúdos publicados por usuários nas redes sociais. E hoje o ministro do STF, Dias Toffoli, e Luiz Fux disseram que a discussão do projeto das fake news na Câmara dos Deputados não interfere no julgamento de duas ações que estão no STF e são de relatoria dos dois ministros. E essas falas foram ditas em um evento com mais de 40 expositores, dentre especialistas, entidades da sociedade civil, empresas de tecnologia e políticos, que apresentaram pontos sobre o Marco Civil da Internet, que é uma espécie de regulamento da internet. Essa discussão estava relacionada ao artigo 19 desse Marco Civil, e nele é previsto que o provedor de internet só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por usuários se não cumprir uma determinação judicial para retirada deste conteúdo. Os ministros, como eu contei para você, são relatores de ações do Google e do Facebook, nas quais as Big Techs recorrem de condenações por conteúdos que usuários publicaram e eles não fizeram a remoção. Inclusive ontem a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Alphabet, dona do Google, defenderam no Supremo Tribunal Federal o Marco Civil da Internet, que não responsabiliza as plataformas pelo conteúdo postado pelos usuários, a menos que estejam sujeitas a uma ordem judicial. Os recursos apresentados pelas empresas ao STF, se forem aceitos de fato pelos ministros, podem estabelecer uma jurisprudência que se pode aplicar a casos futuros sobre responsabilidade por conteúdo na internet, em um momento aí em que as empresas de mídia social sofrem pressão no Brasil devido ao aumento da disseminação de desinformação política. E a audiência de hoje ela foi convocada justamente para discutir isso, pela polêmica que ronda o tema a respeito da responsabilidade das plataformas. Após o evento, o ministro Dias Toffoli disse que o legislativo tem o direito de não querer decidir sobre este assunto no projeto das fake news, mas o judiciário precisa decidir. Como dizia o ministro Jobim, no parlamento a não decisão é uma decisão. Eles têm o direito de não querer decidir. Nós aqui no judiciário, nós não temos esse direito. Nós temos que decidir porque nós temos vidas, nós temos pessoas, nós temos partes que estão requerendo seus direitos ou seus pretensos direitos e temos que julgar e decidir. Em referência ao projeto das fake news, que foi aprovado em 2020 no Senado e que ainda aguarda uma análise na Câmara, o ministro Luiz Fux disse que o tempo da justiça e da política é totalmente diferente. Então aqui nós vamos nos incumbir, à luz do tempo da justiça, da pauta, da ordem cronológica dos processos, em enfrentar essa questão. Eventualmente, se o parlamento, que no Estado Democrático de Direito é a instância hegemônica, regular a matéria, nós vamos enfrentá-la já com também à luz do direito novo. Mesmo após as discussões que vão servir para embasar esse voto aí dos ministros, eles não falaram quando pretendem analisar os processos. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre tecnologia ainda neste episódio.
Mudando de assunto, eu trago atualizações sobre o ataque de um aluno em uma escola pública em São Paulo. Esse caso aconteceu esta semana, como você está acompanhando por aqui nas 2 edições do Panorama CBN. E hoje, o delegado do caso, Marcos Vinícius Reis, disse que há 2 alunos suspeitos de auxiliarem ou incentivarem o adolescente que matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, e que feriu outras 4 pessoas na escola estadual Teodoro Tomásia Montoro. Os suspeitos têm entre 11 e 13 anos. Segundo o delegado, um dos menores esteve com o agressor em um banheiro minutos antes do início do ataque. O suspeito deixou o local antes do agressor, que saiu do banheiro já com a máscara que utilizou no ataque. Então eles conversaram, mostra uma proximidade entre os dois, eles conversam, eles adentram no banheiro. Esse menor, que é aluno da escola, ele sai um pouco antes, em seguida ele já sai utilizando-se a máscara, né, o boné, toda a vestimenta que vocês já têm o conhecimento, e começa a praticar esses graves atos infracionais. A identificação foi feita por meio da reconstituição do crime pelas câmeras de segurança da escola. O rapaz foi ouvido hoje na delegacia, mas negou qualquer participação. Agora, a polícia investiga se alguma arma utilizada pelo agressor foi repassada pelo suspeito. O outro adolescente também está sendo investigado pela interação com o agressor nas redes sociais. Ele também já foi ouvido hoje pela polícia. O garoto, que seria da mesma turma do agressor, teria feito publicações nas redes sociais incentivando o agressor a realizar um massacre. Segundo o delegado, esse menino é investigado por suposta apologia ao crime. Nas redes sociais, o agressor interagia com outros usuários que foram informados previamente do ataque. A polícia pediu informações ao Twitter. Mudando completamente de assunto, agora eu preciso contar uma informação da nossa geografia. Sim, isso mesmo. Hoje, o IBGE informou que a área territorial do Brasil aumentou em 72 quilômetros quadrados em 2022. Segundo o IBGE, o aumento do território se deve a novos delineamentos de fronteira internacional em trechos do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As mudanças aconteceram entre 1º de maio de 2021 e 31 de julho de 2022. E o estado com maior número de mudanças nos limites municipais foi o Rio Grande do Sul, com 61 municípios, seguido por Pernambuco e Paraná. Também houve alterações em Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, além de Tocantins e Goiás. O Instituto também divulgou hoje mapas atualizados com os novos limites de 174 municípios brasileiros. Segundo o IBGE, as atualizações acontecem a partir da publicação de uma nova legislação, decisão judicial e relatórios dos órgãos estaduais responsáveis pela divisa de cada estado e encaminhados ao Instituto. Se por acaso você ficou curioso para saber se a sua cidade sofreu alguma alteração, você pode conferir todas as mudanças no site do IBGE. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,52% aos 101.185 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,58% e fechou o dia de hoje cotado a R$ 5,134. Esta é a menor cotação desde o dia 2 de fevereiro, quando a moeda americana valia R$ 5,44. O câmbio acompanhou o desempenho do dólar em relação a outras divisas emergentes no exterior. Já o euro fechou o dia valendo R$ 5,83, com uma queda aí de 0,49%. Panorama CBN. Voltando a falar de tecnologia, hoje mais de 1.000 especialistas na área assinaram uma carta em que pedem que as pesquisas sobre inteligência artificial sejam suspensas por 6 meses. O prazo seria necessário para estabelecer sistemas de segurança e regulação, além de técnicas que permitam diferenciar conteúdos criados por inteligência artificial.
Entre as pessoas que assinaram essa carta estão o empresário Elon Musk, o historiador Yuval Harari, além do cofundador da Apple e executivos da Microsoft. Na carta publicada, eles alertam que os novos sistemas chegaram a um ponto de desenvolvimento no qual a humanidade pode perder o controle sobre eles, trazendo riscos de desinformação e ameaçando a democracia e a civilização. Eles também pedem que existam técnicas que ajudem a distinguir o real do artificial. Eles também veem com receio a eliminação de empregos, como a automatização de profissões. O diretor do AI, que é a inteligência artificial que criou o ChatGPT, o Sam Altman, reconheceu ter um pouco de medo de que a criação dele seja usada para desinformação em larga escala ou para cyberataques. Até recentemente, ele disse que a empresa precisa de tempo para se adaptar. No noticiário internacional, a principal informação do dia vem lá do Vaticano, porque o Papa Francisco, de 86 anos, foi diagnosticado com infecção respiratória e precisou ser internado em um hospital em Roma. Segundo o Vaticano, o pontífice se queixou de dificuldades para respirar, mas testou negativo para a Covid-19. O jornal Corriere della Sera informou que o Papa foi levado ao local de ambulância depois de apresentar problemas no coração e dores pulmonares. Hoje, Francisco participou de uma audiência geral na Praça de São Pedro e os compromissos oficiais do religioso foram suspensos temporariamente. Lembra você que desde o ano passado o Papa usa uma cadeira de rodas devido a dores no joelho direito. Ele também fez uma operação no cólon que o deixou com sequelas. Agora vamos lá para a Rússia, porque outra informação que chamou a atenção hoje no noticiário é que a Rússia informou que a guerra híbrida entre o país e as potências ocidentais vai durar muito tempo. Hoje também o presidente Vladimir Putin admitiu hoje pela primeira vez que as sanções internacionais pela ofensiva na Ucrânia podem ter um impacto negativo na economia russa a médio prazo. E no esporte, hoje acabou a expectativa. Todos os 32 clubes que vão disputar a terceira fase da Copa do Brasil já conheceram seus adversários nessa etapa, porque hoje rolou o sorteio do campeonato. Nesta etapa, 12 equipes vão entrar na competição, juntando-se aos 20 times que avançaram da fase anterior. Eu não vou falar aqui todos os confrontos, porque é muita coisa. Ficaria aí mais do que um Panorama CBN. Ficaria 1 hora de Panorama CBN. Mas se você quiser saber tudo detalhado, eu tenho uma sugestão. Procure pelo podcast 4 em Campo, que é o nosso podcast aqui de esporte da CBN. E tá tudo explicadinho. Tem no nosso site, tem no aplicativo ou no tocador de podcast que você está ouvindo aqui este episódio. Mas, de forma geral, resumindo, 12 equipes entraram na Copa do Brasil nessa terceira fase. 8 times oriundos da Libertadores, como Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético, Atlético Mineiro e Fortaleza. Além de São Paulo, que entrou via Brasileirão, o Cruzeiro via Série B, o Sport via Copa do Nordeste e o Paysandu via Copa Verde. A terceira fase da Copa do Brasil terá jogos de ida e volta que serão disputados nas semanas de 12 e 26 de abril. Os mandos de campo foram sorteados em agrupamentos para evitar que times da mesma cidade joguem em casa na mesma data. E ao fim aí da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o tradicional e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.